Olá pessoal, tudo bem? Insípida, inodora e incolor. Sabe do que eu tô falando? Água. H2O como queiram. Em um vídeo algumas semanas atrás, eu falei um pouco sobre a questão da substância da água, o que a água oferece para gente, quais os seus benefícios, como transporte de nutriente, ajuda no processo de transporte de substância, faz o processo também de equalizar a nossa temperatura e muitas outras funções da água, certo? E eu falei no inbox, na verdade, para uma pessoa que eu ia falar qual era a minha estratégia, qual era a forma que eu utilizava para que durante o dia eu pudesse fazer a ingestão de uma quantidade aceitável, digamos assim, de água, certo? E minha estratégia, ela é simples, minha estratégia é básica, certo? Primeiro, eu uso uma garrafinha como essa aqui. Obrigado quem me presenteou. Essa aqui eu recebi de presente, ganhei ela. Essa garrafa aqui ela contém uma quantidade de 500 ml, certo? E em média, os nutricionistas, os profissionais da área de saúde, médicos e etc., sempre nos orientam a consumir em média cada pessoa cada pessoa, cada organismo é cada organismo. Então, não é uma receita de bolo, não é uma exatidão, mas em média 2 litros de água, certo? E esses 2 litros de água, eles servem para que o organismo faça todos os processos. E eu sempre falo que a alimentação, a saúde, o sono, respeitarmos o nosso cansaço. Se não der para fazer uma atividade física naquele dia que está muito cansado, descansa para que outro dia faça melhor, ou no dia depois desse outro dia, 2 dias depois. Eu penso que esses elos têm que ser respeitados. Então não deu para fazer exercício, faz no outro dia, certo? Essa é algo que eu aplico em minha vida. Quando estou muito cansado, eu digo, pô, não vou treinar hoje, vou deixar para treinar no dia seguinte que eu vou estar descansado. Então, todas essas vertentes, esses braços aí, esses elos, eles fazem parte de um equilíbrio no nosso organismo, um equilíbrio na saúde, seja o bom sono, seja a alimentação equilibrada. Não sou adepto ao rigor, vou tirar tudo, não vou comer nada, vou comer só folha. Essa não é a minha. Se eu disser que é a minha aqui, eu tô faltando aqui com a verdade, certo? Mas é ter o equilíbrio alimentar, equilíbrio em tudo. Então a água, ela é parte fundamental. Não pode deixar de existir equilíbrio hídrico, certo? Não pode deixar de existir a ingestão adequada de água. Então vamos lá. Minha estratégia é o seguinte: se em média eu tenho que fazer o consumo de 2 litros de água, e se nessa garrafa aqui, como exemplo, que eu não uso ela todo dia, mas uso umas outras para fazer referência à quantidade que eu preciso beber. Então, nessa garrafa aqui, só para exemplificar, para que vocês compreendam, se essa aqui tem 500 e eu tenho que beber no mínimo, eu, Francisco, tenho que beber no mínimo 2 litros de água, eu tenho que beber então durante o dia 4 garrafas dessas, certo? Outro exemplo, se digamos que você esteja em casa, férias, folga, parado, qualquer situação,
e você tem garrafas lá em sua casa. Na minha visão, na minha ideia, quando tem uma garrafa em minha casa, mesmo que eu esteja sozinho, eu não tenho essa responsabilidade de dizer assim, poxa, tem uma garrafa lá de 2 litros, tem de 1,5 litro, eu não me sinto responsável para consumir, ser obrigado a consumir aquela quantidade de água. Eu falei, não, a garrafa tá lá, qualquer pessoa pode beber, ou no trabalho, tem lá a quantidade de água, eu digo assim, não, eu vou beber água, mas a outra pessoa vai beber, a minha colega, o meu colega, então não tenho aquela obrigação, não me sinto obrigado a fazer uso daquela água, mas a partir do momento que eu coloco a água nessa garrafa que é minha, ou não, qualquer outra garrafa que eu nomeio como minha, eu passo a ser responsável por consumir aquela quantidade de água. Então, qual é a estratégia de Francisco? É colocar quantidade de água na garrafa, a garrafa que é minha, e consumo. Se eu vejo lá que ainda tem uma quantidade de água que eu ainda não consumi, eu penso, eu preciso fazer a conclusão de todo o líquido ali. E quando concluo, encho novamente. E assim eu vou contabilizando. E vai gerando minha estratégia de consumo de água. Então já bebi um, já bebi dois, já bebi três, pronto. Eu me sinto responsabilizado por concluir aquela quantidade de água que está dentro da garrafa. Então essa estratégia que eu uso me ajuda bastante, uso diariamente e se eu não tivesse utilizando essa estratégia, tivesse dificuldade de ingerir água durante o dia, a outra estratégia que eu usaria era essa que eu acabei de apresentar para vocês e tentar diluir mais vezes beber água durante o dia. Como assim? Se eu tenho essa garrafa e se cada vez eu bebo metade dela, na outra metade eu já concluo. Mas se eu não tenho condições de beber uma metade, eu bebo um terço, um quarto, um quinto. Então vou diminuindo a porção, a quantidade, mas vou sempre ingerindo de pouquinho em pouquinho. Então, resumindo, eu diminuo a quantidade e aumento a quantidade de vezes que eu bebo água, certo? Diminuo a quantidade, mas bebo mais vezes. Então, se eu fosse beber ela em 2 vezes, seria metade, metade. Mas digamos que eu dilua por 5 vezes, então vou beber, se ela tem 500, vou beber 5 vezes essa quantidade aqui para encher novamente até chegar à medida de 2 litros. Pegou aí? Continue acompanhando o canal Bem-Estar, certo? Nós estamos em busca de algumas parcerias e elas estão acontecendo. Futuramente eu vou informar aqui as parcerias com quem a gente tá fazendo o link. Continuo com a mesma vertente de trazer profissionais para o canal para explicar um pouco para a gente sobre a questão do cuidado com a saúde, a alimentação, a atividade física, certo? A minha busca continua. Tem muitas coisas para fazer, muitas coisas acontecendo no canal. Eu peço que vocês continuem acompanhando. Eu sei que tem pessoas aí que eu sempre acompanho o canal, estou sempre fazendo controle, eu sei que tem pessoas assíduas, sempre estão lá compartilhando, estão participando da enquete. E eu vou pedir para vocês, quando participarem da enquete, é rapidinho, não vai doer não, só clicar lá sim ou não. Isso me ajuda a mensurar, me ajuda a entender um pouco o público, me ajuda a entender um pouco a sociedade, como a sociedade vem se alimentando, quais atividades físicas vem fazendo, como tem sido nutrida, como não tem. Então essas coisas ajudam. Então eu peço que vocês que acompanhem o canal, participem da enquete, não vai doer não, só dá uma clicadinha, certo? Compartilhe esse canal para outras pessoas. Se você sabe aí, conhece alguém que está com dificuldade de se alimentar, está desanimado, o objetivo do canal é esse, animar outras pessoas a praticar um estilo de vida mais saudável, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.
cabe a você. Vem treinar também, faça sua caminhada, faça seu ciclismo, vá para sua academia. Atividade física é vida, a alimentação também é vida. Antes de praticar atividade física, não esqueça, procure o seu médico cardiologista. Nos acompanhe no YouTube e também no Instagram. A vida já começou.